Olá, quero te convidar para conhecer um teste de mapeamento de perfil que traz uma grande inovação para as empresas brasileiras, pequenas, médias e grandes. Estou falando do Mapper Teste. Se você chegou até meu perfil, sabe que eu sou psicóloga e doutora em administração e patenteei o Mapper Teste na década de 90. De lá para cá, mais de 100 mil pessoas já fizeram o mapa e o nível de acerto é de pelo menos 95%. E quero te convidar para assistir uma live que eu fiz com o mentor e estrategista de aceleração de vendas do LinkedIn, o Rafael Cunha, e com o professor Igor Valente, doutor do IFCE, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará. Nesta live, contamos muitos detalhes sobre os bastidores de uma nova etapa que estamos lançando, que é a versão do Mapper Teste com inteligência artificial. Absolutamente incrível. Você vai gostar. Assista a nossa live. Mapper, mapeamento de perfil comportamental, o único teste do Brasil que faz devolutivas gravadas com inteligência artificial, rápido e confiável. E hoje é uma live especial do Mapper Teste, a evolução do diagnóstico comportamental com a professora Maria Lúcia, o professor Igor Valente, que eu estarei mediando aqui. Então, quero trazer aqui todos eles aqui junto comigo para a gente falar sobre essa revolução na análise comportamental, no diagnóstico comportamental e principalmente considerando tecnologia como inteligência artificial. Então vamos lá, eu quero fazer a primeira pergunta aqui para você, Maria Lúcia. Quais foram os principais impactos que o Mapper Teste gerou em empresas e profissionais ao longo dessas 2 décadas? O Mapper revolucionou porque ele é um teste de autoconhecimento em que as pessoas recebem um auto-feedback, porque ninguém muda ninguém. E para a gente promover melhorias comportamentais ou gerenciais, a pessoa tem que ter consciência e decidir se ela quer mudar. E o grande diferencial do Mapper, além dele ter 20 habilidades e competências, ele tem gráficos e números, conceitos também. O grande diferencial é que ele trabalha com fatos e dados, com evidências. Eu sempre digo que em comportamento humano, 2 mais 2 não é igual a 4. É 3,9, é 4,01. Mas, em comportamento humano, você pode ter pistas, indicadores. Então, se ele tirou a nota 4 e o ideal é 5, para a cabeça da pessoa, ela fecha a gestalt. Então eu tenho que melhorar 1 para chegar lá. Não é bem assim que funciona, mas te dá uma pista. Carreira não é um trilho, carreira é uma trilha. Então, o Mapper te dá essa trilha. E nessa linha, eu te pergunto, na sua visão, por que a devolutiva sempre foi um diferencial tão importante numa análise comportamental? A devolutiva, Rafael, é a cereja do bolo, porque os testes em si, eles têm o teste, né? Gera um relatório lá, com alta fidedignidade, os bons testes funcionam assim, mas não tem aquele acolhimento, aquele atendimento individualizado. E a devolutiva, ela se transformou num atendimento individualizado. Eu olho a pessoa, né? Eu olho ela, eu estou concentrada naquela pessoa. Oi, Igor, você que liderou essa validação acadêmica do Mapper Teste, o que, na sua visão, torna essa ferramenta confiável e diferente dos testes tradicionais? Primeiro é importante a gente tentar compreender o que é que a gente trouxe de novo para dentro do projeto, para dentro do Mapper Teste, sendo mais específico, em relação ao que já tinha inicialmente, né? A Maria Lúcia já trouxe para a gente um teste que vinha sendo evoluído desde a década de 60, mas ele foi adaptado à realidade brasileira pela Maria Lúcia ao longo de mais de 20 anos, né? Nesses 20 anos, foram mais de 50 mil testes que a Maria Lúcia realizou, e ao longo de todo esse tempo, muito se aprendeu e muito se desenvolveu.
e tudo com uma base científica sólida. Então, existe uma base científica que é utilizada pelo teste, o que a gente muitas vezes não encontra em outras abordagens, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto foi, do nosso lado, aqui, da parte do uso da inteligência artificial com o intuito de automatizar o processo de geração da devolutiva, o nosso trabalho foi de reproduzir, utilizando algoritmos de IA, todos esses anos de experiência e aprendizado que a Maria Lúcia possui, né, que ela desenvolveu ao longo do tempo, para gerar essas devolutivas, o que para a Maria Lúcia é muito natural, né, mas a gente precisou, ao longo de todo o projeto, compreender como era estruturada a devolutiva, suas variações. E nesse contexto, como a gente utilizou o que a gente chama aqui na nossa área de um aprendizado supervisionado, nós precisávamos de exemplos, né? Embora a Maria Lúcia tenha desenvolvido ao longo do tempo mais de 50 mil testes, esse teste ele foi evoluindo e ele continua, ele é vivo, né, Maria Lúcia? Então, nós utilizamos uma base de 680 testes com as suas respectivas devolutivas. Então, a gente tinha o teste, tinha as notas para cada uma das competências e os áudios das devolutivas que foram gerados pela Maria Lúcia. Claro que tudo isso passou por um processo de anonimização, né? E essa base que a gente estudou para poder compreender como o teste era estruturado. Então, a gente aprendeu os blocos que eram utilizados dentro da devolutiva, as variações que existiam, e o nosso objetivo no projeto foi de reproduzir essa competência que a Maria Lúcia tem de forma tão única, né, que é natural para ela, só que dessa vez utilizando algoritmos de IA. Esse foi o nosso objetivo. E se fosse para você citar aqui os principais achados dessa pesquisa, quais seriam esses achados e como isso fortalece o uso do diagnóstico nas empresas? A gente conseguiu validar a nossa hipótese, porque toda vez que a gente fala de um projeto de pesquisa e inovação, você parte de uma hipótese que será confirmada ou não ao longo da pesquisa, porque se a gente já soubesse que ia dar certo, não era inovação, né? Então sempre tem um risco associado. Então a gente tinha uma hipótese que era: será que é possível treinar um algoritmo de IA para gerar devolutivas seguindo o mesmo estilo e a mesma confiabilidade das devolutivas que eram geradas de forma tão natural pela Maria Lúcia? Então essa era a nossa hipótese. E o que a gente teve de principal achado foi a confirmação dessa hipótese, né? Claro que para isso a gente precisou realizar um estudo muito longo e complexo das devolutivas. Então, todas essas 680 foram estudadas pelo nosso time, né? Foram mais de 15 pessoas de diversas áreas, alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, líderes técnicos, colegas pesquisadores também, doutores na área de IA, na área de desenvolvimento de software também. Então, a gente precisou compreender se existia algum padrão dentro do que a Maria Lúcia fazia na devolutiva e que a gente poderia reproduzir. E aí o que a gente achou foi: existe um padrão, mas um padrão variável, que a depender do sujeito que está sendo avaliado, das notas que ele obteve, esse padrão ele vai por um caminho ou por outro. Então, nós conseguimos identificar um conjunto de 16 blocos de análise, né? Então, um dos achados mais importantes que a gente teve foi de compreender a estrutura da devolutiva, né? Então, a partir dessa compreensão, a gente partiu para o desafio tecnológico, né? Que foi de conseguir reproduzir esse processo usando um modelo de IA. E aí eu quero trazer aqui uma pergunta que já era uma curiosidade minha, mas acho que deve ser de vários também aqui, né, Maria Lúcia? Como surgiu a ideia de trazer a inteligência artificial para dentro do MapperTest? Eu sempre gostei de tecnologia. E eu fazia as devolutivas individualmente para as pessoas. As empresas me contratavam, eu ficava um dia inteiro numa empresa, por exemplo, fazendo devolutivas para as pessoas da empresa. Isso era presencial. Depois surgiu uma demanda de uma aluna, que eu sempre dei aula pela FGV no Brasil inteiro, uma aluna no Acre me ligou e me pedindo ajuda para uma promoção. Eu falei com ela: como é que eu vou fazer? Eu estou aqui, não tem tempo, vou gravar um áudio para você.
gravei o áudio da devolutiva que eu fazia presencialmente para ela, porque ela ia se submeter a uma promoção. E ela ficou muito satisfeita, ela foi promovida e ela começou a divulgar esse produto para as pessoas. E as pessoas começaram a demandar esse produto. E eu não consegui escalar, como o professor Igor falou, nós estamos já com 80 mil testes na base de dados, né? Porque isso cresce sistematicamente. E eu comecei a fazer devolutivas, e precisei pensar em escalar esse produto. E, finalmente, eu entrei no processo do Sebrae, do Capital Empreendedor, conheci um consultor lá que falou comigo assim, esse projeto seu é inovador, e vou te apresentar lá para o IFCE, eu conheço o pessoal lá do IFCE, vou apresentar para eles. Levou 1 ano e meio, nós tivemos vários, como o professor Igor falou, não sabia se ia dar certo, né? Mas o algoritmo, eu vou te falar, perenizei o meu conhecimento. Esse era o meu principal objetivo. Eu não ia morrer com esse conhecimento na cabeça, por mais que eu tenha curso em EAD, tenho consultores maravilhosos que fazem a devolutiva de uma forma fantástica, eu tenho vários, mas não consegue escalar. Por exemplo, esse ano eu fiz para uma empresa 220 devolutivas, tá? E não há necessidade disso, né? A tecnologia está aí para nos servir, e eu acredito nisso. O que agrega de valor para o RH quando ele aplica o IA Mapper? Ele tem 20 habilidades e competências, 9 estilos de liderança, 5 estilos de perfis, tem 3 idiomas, inglês, português e espanhol, tem relatório gerencial, tem relatório básico, tem relatório de vendas. Ele é um pouco diferente de outras ferramentas, ele avalia mais e você tem como comprovar. Por exemplo, eu estava dando aula, terminei uma disciplina para gerente de projetos ontem, e aí uma aluna deu no Mapper que ela era estupim curto. Aí os colegas dela falaram, fulana trabalha comigo, eu não vejo ela como estupim curto. Depois, conversando, a gente vendo outras variáveis, né? Ela submissa com figura de chefia. Eles mesmos deduziram isso, lá na empresa, se não for submisso, não tem jeito, não sobrevive, não fica. Eu falei, então, ela é estupim curto sim, ela não apresenta, porque ela tem que ser submissa com figura de chefia para se ajustar à realidade daquela empresa, daquela cultura. E ela virou para mim e falou, eu fico moída por dentro. Tá? Eu detesto, mas não posso falar, porque eu tenho que ser submissa com figura de chefia. Então, o Mapper te faz essas conexões. Ele tem muitas variáveis. Eu consigo analisar se você está se sentindo subaproveitado, com falta de desafio, por várias vertentes. Não é só uma vertente. Não tem só uma variável. E ele é orgânico, o que o professor Igor falou. A metodologia é pesquisação. O professor Igor conhece isso muito bem. Então, a gente está sempre acompanhando o que está acontecendo no mercado, com o mundo corporativo, com as pessoas, com os profissionais nas empresas. Professor Igor, do ponto de vista científico e tecnológico, né? Quais foram os principais desafios em treinar uma IA para dar devolutivas personalizadas? O processo ele começou primeiro com o volume, né? A gente tinha um volume significativo de informações para processar, foram mais de 680 áudios, né? E, em média, cada um dos áudios tinha em torno de 8 minutos. Então, a gente tinha um volume considerável de informação para trabalhar. Claro que todos esses áudios precisavam ser transcritos, e a gente fez isso através de uso de ferramentas automatizadas, né? Mas eu acho que o principal desafio tecnológico foi o de, primeiro, a gente entender a estrutura da devolutiva, ver quais competências eram analisadas, em qual ordem elas eram analisadas, de acordo com o avaliado. Então, não era algo padronizado sempre. A gente tinha uma sequência, uma linha principal, mas essa linha principal tinha variações. E a gente precisava conseguir captar essas variações e ensinar o modelo de IA a segui-las, né? Então, eu acho que, do ponto de vista tecnológico, esse foi um grande desafio. E isso a gente conseguiu através da definição de uma estrutura, como eu já tinha mencionado anteriormente, de 16 blocos de competências, né? E a gente montou uma árvore que era construída
dependendo da avaliação da pessoa, né? Se a gente seguia por um caminho ou por outro. E a partir daí, o foco foi de a gente treinar o modelo, né? A gente tinha, claro, diversas opções de modelos, cada um com suas próprias características, e isso ensejou a realização de diversas provas de conceito, né? Tinham modelos que, por exemplo, conseguiam dar respostas mais assertivas, mas mais concisas. Tinham modelos que a gente trabalhava com respostas mais completas, mas correndo o risco de ficar moroso, né? Então, foram várias simulações. E a Maria Lúcia, ela foi uma parceira muito importante nesse processo, porque a única pessoa que conseguiria, de fato, avaliar o resultado do projeto e dizer se o caminho que a gente estava trilhando era correto ou não, era a Maria Lúcia. Então, ela foi muito parceira. O retorno que a gente teve da Maria Lúcia nesse projeto foi muito bom. Então, ela realmente entrou dentro do projeto, ela auxiliou, dando esses feedbacks para a gente, sempre de maneira muito rápida e de maneira muito precisa. E outro desafio que a gente também enfrentou, e aí do ponto de vista tecnológico também, foi criar uma estrutura de modelo que permitisse a evolução, como a Maria Lúcia comentou, né? Porque ele é orgânico, já mudou de novo, né, Maria Lúcia? Então, dentro do projeto, nós construímos uma arquitetura que permite que a forma como a devolutiva é realizada, as respostas que ela dá, ela possa evoluir através de configurações razoavelmente simples. Então, a Maria Lúcia, hoje, ela pode, acessando os arquivos de configuração da ferramenta, fazer mudanças diretamente, né? Sensacional. E agora, se fosse citar ali o que mais te surpreendeu nesse processo de evolução, o que você lembra agora, olhando para trás, Igor? Como a gente trabalhou com modelos de IA generativa, que tem uma capacidade muito grande em replicar padrões, em geração de texto, já era esperado pela própria literatura técnica e científica que a gente tem, que esses modelos eles tinham essa capacidade, né? Mas o que particularmente me surpreendeu foi que a gente conseguiu provar no projeto IAMAP que esses modelos aplicados a um cenário tão complexo e concreto, né? Eles conseguiram produzir um resultado muito assertivo e muito além daquilo que a gente imaginava ser possível. E teve um ponto em específico que, dentro do projeto, a gente chamou de zona cinza. O que é? Cada uma das competências do teste, ela tem uma nota abaixo do ideal, tem uma nota ideal e uma nota acima do ideal. Acontece que as fronteiras entre essas classificações, a gente percebeu ao longo do tempo que elas não são completamente estritas. Não é 0 ou 1. Então, a gente percebeu que, por exemplo, às vezes uma nota que estava enquadrada como abaixo do ideal, mas estava muito próximo do ideal, em alguns casos era interpretada pela Maria Lúcia como uma nota ideal, e isso dependia da avaliação do todo. Então, a gente não podia avaliar uma competência de forma única, sozinha. Então, conseguir fazer com que o modelo reproduzisse esse cenário, de identificar essa zona cinza, de fazer as classificações corretas, foi o que mais me surpreendeu, porque é algo que não é preto no branco, né? Não é 0 ou 1. É uma zona que a gente chama de cinza, tem até outros termos que a gente usa na nossa área, né, que o nome é cinzenta mesmo, né, que é onde você não tem uma definição precisa. Então, para mim, eu acho que esse foi o que mais surpreendeu nesse processo, né. Você acrescentaria algo aí na fala do professor Igor, Maria Lúcia? Comportamento humano, 2 mais 2 não é igual a 4. É 3,09, tá? É 4,01, não é uma coisa cartesiana. Eu gosto de métricas e de indicadores, porque facilita explicar para a pessoa o que está acontecendo com ela. E aí ela tem um referencial, é mais fácil fazer isso. Mas essa zona cinza que o professor Igor falou, e quando eles começaram a entender isso, a Jéssica falava comigo assim, uai, então
O 4 está próximo do 5, ele não é tão desgraçado assim não, né? Ele vai tá chegando no 5, vai ficar bom, né? Então, eu fazia essa leitura muito intuitivamente. Porque, na verdade, Rafael, a minha preocupação maior é dar um feedback construtivo. Não é um feedback para avaliar pessoas. O Mapper não tem o objetivo de julgar pessoas, de avaliar pessoas. Ele tem notas, tem indicadores, tem um índice geral para te dar um referencial. Então, eu sempre procuro olhar o lado bom do processo. O ideal é 5 e 6, você tirou 4, você está quase lá. Tá? A devolutiva, e o algoritmo agora está fazendo isso perfeitamente, está quase lá, você está desenvolvendo, provavelmente, porque em comportamento humano você também não afirma nada, né? Não é, você pode estar assim, você deve estar assim, provavelmente é isso que está acontecendo. Então você tem que ter mais evidências, pesquisar mais, ainda mais uma ferramenta que você trabalha, que você responde o questionário no máximo em 15 minutos. O projeto levou 1 ano e meio, nós provavelmente cumprimos todos os prazos. Então a gente trabalhou muito em sintonia, esse foi um sucesso desse projeto. O Mapper não tem o objetivo de julgar, nem de avaliar. Ele é usado para seleção, sem dúvida alguma. Eu tenho a máxima, demita na seleção, contratou errado dali para frente, você vai ter problema pro resto da vida. E ele é usado para desenvolvimento individual e em equipe, tá? Mas ele não tem o objetivo de julgar e nem de avaliar, porque todas as pessoas têm potencialidades e fragilidades, e o objetivo dele é atenuar as suas fragilidades. E tem fragilidade que você não quer atenuar. Não preocupa com isso não. Tem que atenuar mesmo não. Tá? Fica do jeito que tá bom para você. Muito bem. Ó, tem algumas dúvidas aqui, algumas pessoas colocando mais informações aqui para a gente interessantes, né? O Daniel Pires trouxe uma pergunta. Ele falou aqui: bom dia, quais as fontes usadas para montar os perfis? A base... A gente usa a base do Dr. Koch, que funcionou muito a vida inteira. Então, a base é o foco, avaliar a pessoa com as competências de liderança, tá? Mas você vai atenuar conforme o nível, conforme a cultura. O perfil que a gente escolhe depende da cultura da empresa. Os meus próprios clientes me dão feedbacks fantásticos, né? Por que o Mapper é orgânico e cresce muito? Porque o próprio cliente vai me dando feedback, vai me perguntando muito. Eu tenho clientes excepcionais que me perguntam direto. A Ivete da IC me pergunta direto e suscita, né, provocações para melhorias. Por que nasceu o BI? Eu nem lembro quem foi que me sugeriu. Acho que foi o pessoal da Sucesso em Vendas que já estava fazendo o BI. Eu falei, vamos fazer isso também, entendeu? Então, assim, por que nasceram as coisas? A Daiane lá na Granvita, a Quatri, a Ração, ela faz uma devolutiva excepcional. Ela liga para mim e Maria Lúcia, eu estou vindo aqui, ele supervisou assim, assim, assado. Por isso que a pesquisação, ela vê a pessoa, vê o resultado e faz a conexão. E vai trocando com a gente. Aí cada empresa escolhe o perfil conforme a cultura dela. E a gente vai ajustando, mas o teste não muda. Porque se fosse mudar o teste para cada empresa, se é isso que ele está querendo saber, não há como, teria que fazer outro programa. É possível fazer, mas isso encarece muito. Então, é aí que entra os diferenciais do Yamapper, né? Ele realmente agiliza essa produtividade, né? Na hora da devolutiva, né? E até perguntando um pouquinho mais sobre essas aplicações práticas para o RH, eu queria te perguntar, Maria Lúcia, muitas vezes o RH sofre com relatórios genéricos, né? E às vezes tem ali um gap ou um esforço necessário para interpretação e, obviamente, a devolutiva. De que forma o Yamapper resolve isso? Já vai dar um direcionamento para a pessoa muito claro. Primeiro, o teste já te dá um direcionamento muito claro. O PDI digital sai direto do sistema, vai dar o direcionamento dos gaps e os problemas que a pessoa enfrenta.
para ela traçar a trilha para a pessoa e colocar um dashboard com o que precisa ser feito para melhorar. E o áudio, agora, que é a cereja do bolo, a melhor forma de mudar, vou reiterar, ninguém muda ninguém, Rafael. Então, quando ele escuta o áudio dele, tá? Ele fala, mas de onde que nasceu isso? Até porque o questionário, as pessoas questionam muito. Que questionário maluco é esse? Tá? E como ele acerta tanto? Por que o grau de assertividade é de 90% a 95%? Tem aluno que fala comigo de 100%. E quando ele recebe esse autofeedback, ele fica mais propenso à mudança. E o RH pode trabalhar melhor no que tange a desenvolvimento, né? E no que tange a seleção, a seleção mesmo do dia a dia, né? Ela vai escolher pessoas com um match melhor, com um fit cultural melhor, vai atenuar muitos problemas dela de turnover, ou de retenção, ou de colocar as pessoas certas para dentro da cultura da empresa dela. Em linha com essas aplicações práticas para o RH, Maria Lúcia, você pode explicar um pouquinho como funciona o PDI digital? E por que ele é um ganho enorme de tempo e talvez até de estratégia para o RH? Como eu te falei, eu sou tecnológica, né, Rafael? Eu fazia PDI com cada pessoa. Então, eu fazia o mapa já me dá um direcionamento, aí depois eu tinha que ficar fazendo o PDI de cada pessoa. E, gente, pelo amor de Deus, não tem lógica isso não. Tem que digitalizar isso. Aí, quando eu conversei com o professor Igor, quando a gente começou esse projeto, expliquei para eles, nós desenhamos uma estratégia para sair de dentro do sistema também as orientações, que são dinâmicas também, porque o mundo muda. As empresas evoluíram 15% no modelo de gestão. Ontem mesmo eu fiz uma dinâmica com os alunos dessa turma de projetos, em várias empresas de vários lugares, e os modelos mentais que emergem são os mesmos. As dúvidas são as mesmas, as dores são as mesmas, coisas que eu já trabalho há muitos anos. O PDI digital vai facilitar para você, vai te dar um direcionamento já sai pronto, os gaps dele. Mas você não tem que cumprir tudo aquilo também não, como eu falo. Nada é perfeito, eu não sou dona da verdade, mas já te dá uma trilha, tá? E para o RH vai ser muito bom, porque ele já tem lá no roteiro o que ele precisa fazer para melhorar. No vídeo do Leonardo, ele fala isso, o Léo da Terraplenagem, é genial o que ele fala. Tá? Eu não sabia que eu não comunicava, e o Mapper falou que eu não comunicava, e me deu as dicas do que eu tenho que fazer para comunicar, entendeu? Assim, e comunicação no Mapper não é oratória, comunicação no Mapper é a escutativa. Rafael, se eu puder fazer um comentário também? Por favor, Igor, traga seus insights. Eu acho que um diferencial que a gente teve ao longo do desenvolvimento do projeto IAMAP foi, além da geração automatizada da devolutiva, que é o áudio, onde a Maria Lúcia analisa o teste que aquele sujeito fez, você bem perguntou, né? O que é o PD digital, qual é a proposta dele? Uma outra demanda que a Maria Lúcia tinha era, caso uma determinada pessoa tenha uma nota abaixo da ideal ou acima da ideal em uma determinada competência, quais materiais eu poderia recomendar que essa pessoa estudasse? Quais cursos eu poderia recomendar que essa pessoa fizesse, né? Que treinamentos? Então, a especificação desses materiais era feita também de forma manual pela Maria Lúcia, né? E dentro do projeto IAMAP, nós desenvolvemos uma tecnologia que automatiza esse processo, porém ainda tem o crivo da Maria Lúcia. Então, como é que funciona? Periodicamente, a nossa API faz uma pesquisa utilizando um conjunto de palavras-chave que são definidas pela Maria Lúcia para cada competência e para cada classificação. Então, que tipo de materiais, quais são as palavras-chave que eu preciso, por exemplo, pesquisar para uma competência liderança coach abaixo da ideal e acima do ideal. É a Maria Lúcia que tem esse conhecimento, que é o conhecimento especialista. Então, ela dá essas chaves para nós e nós monitoramos livros, materiais,
no YouTube e no Amazon de forma automática. Então, quando a gente consegue identificar esses materiais que podem ser úteis, a gente traz essas informações e a Maria Lúcia vai poder dar o ok ou não ok dela, como também vai poder incorporar um material que eventualmente não tenha sido identificado nessa busca automática. O nosso objetivo aqui, dentro do IAMAP, eu acho que essa foi uma grande contribuição, é de trazer todo esse potencial que a Maria Lúcia tem, que ela provou para nós, analisando o nosso perfil profissional, para mais pessoas, porque a partir do momento que eu tenho uma única pessoa que tem a capacidade de avaliar tão bem como a Maria Lúcia, a aplicação é limitada, porque a gente está falando de questões humanas. Aí a tecnologia ela vem agora com o projeto IAMAP para poder escalar e dar a possibilidade de que mais pessoas possam ter esse feedback, né? E assim poderem se desenvolver a partir de tudo que foi identificado, né, no teste. Sensacional. Até aproveito, professor Igor, para te fazer uma outra pergunta também. Em que cenários você enxerga que o Mapper ele agrega de forma estratégica, principalmente o IAMAPper? Você acredita que ele agrega muito ali para o RH na seleção, na promoção, no desenvolvimento ou numa eventual sucessão? E me conta por que você acredita que agrega mais para qual desses fatores, por gentileza? A Maria Lúcia comentou há pouco que, para ela, a seleção é uma etapa muito importante. Eu também sou de acordo, né? Mas o que eu percebi é que um outro elemento que você comentou, que foi o desenvolvimento, para mim ele se mostrou muito importante. Eu te respondo por quê, né? Todos os membros que atuaram no projeto, as 15 pessoas, né? Elas passaram pelo teste. Então, nós acessamos a ferramenta proprietária que o MapperTest já possui, nós respondemos o questionário, né, foram 100 perguntas, cada pergunta com 2 opções, então a gente tinha que escolher, era o método, Maria Lúcia, ipsativo, né, que você vai escolher aquela opção que você mais acha que parece com você. E aí, às vezes, a gente se depara no teste com opções que as duas servem, e você fica em dúvida sobre qual eu devo utilizar. Ou as duas não combinam comigo, mas eu tenho que escolher aquela que eu acho que fica mais próxima de mim. Para a gente, é um desafio, mas isso é um método, né? E seguindo nessa linha, a gente fez o teste e a Maria Lúcia fez a devolutiva de cada um dos membros do teste. E quando eu até fiquei um pouco preocupado, confesso que eu disse assim, nossa, a Maria Lúcia vai avaliar aqui todos nós, né? Espero que ela não se arrependa de ter firmado a parceria com a gente, mas eu acredito que no fim deu tudo certo, então não houve nenhum arrependimento. Mas para a gente foi muito importante porque a gente viu na devolutiva a prova concreta de como o resultado era muito assertivo. Então, quando a Maria Lúcia me mandou o áudio da minha análise, eu escutei com muita atenção e tudo que a Maria Lúcia falava era impressionante como encaixava, inclusive aquelas questões que você não quer aceitar, né? Que você sabe que você tem uma competência que poderia melhorar, algumas você não quer, como a Maria Lúcia disse, mas tem algumas que você poderia, que você toparia, mas que você não faz. Então, para a gente ter essa experiência, foi muito importante e dentro do próprio projeto, a gente viu algumas pessoas mencionando e estudando os materiais que foram recomendados no PDI e a gente pôde observar um desenvolvimento. Então, falando de mim, falando dos meus colegas que puderam seguir o plano, né, ou integralmente ou parcialmente, observou-se um desenvolvimento, né? Então, para mim, eu acho que o desenvolvimento ele é um dos pontos mais estratégicos do uso IAMAP. E a gente poder oferecer isso para mais pessoas, que é o resultado que a gente tem aqui na execução desse projeto, eu acho que é o grande ganho, né? Quero ouvir você, Maria Lúcia. Me conta você, a sua percepção também. Isso tudo nasceu muito espontaneamente. Eu falo que eu sou pesquisadora. Eu entro nesses programas do Sebrae para aprender. E aí eu gosto de pesquisar comportamento humano. Eu sempre me interessei porque entender o porquê
as pessoas têm as suas dores. E como eu escolhi o mundo corporativo, escolhi a empresa, eu via as dores entre os conflitos entre a direção e as equipes. E eu queria cada vez mais favorecer e atenuar essas dificuldades. E convencer empresário tem que ser por meio de métricas. Tá? E por isso que eu me afeiçoei. Isso era mais fácil de convencer o empresário o que a gente podia fazer para melhorar o clima organizacional e promover o desenvolvimento das pessoas. Quando ele vê desenvolvimento, ele investe. Para o RH, facilita muito, porque ele vai ter o áudio do colaborador, ele vai poder acompanhar o desenvolvimento do colaborador. Tem colaborador que me procura direto. Tem um diretor de negócios, grande amigo meu, que já tem... A empresa me contratou há uns 4 anos atrás, eu fiz um trabalho, aí ele me conheceu, aí ele começou a me procurar individualmente, tá? Sistematicamente eu faço as devolutivas dele, ele compara um relatório com o outro, olha, Maria Lúcia, o que eu melhorei. E quando a pessoa é de dentro para fora, é aí que a mudança acontece. Tá? E aí o RH não tem poder de varinha mágica, não. Ele não consegue mobilizar as pessoas. E muitas pessoas que me contratam são diretores comerciais, gerentes comerciais, não necessariamente só o RH. Porque quem tem que desenvolver pessoa é o líder. O líder que tem que desenvolver pessoas. E ele é que tem que preocupar com a equipe dele. Então, eu tenho vários empresários. Tem um ex-aluno meu da FGV, que hoje é CEO de uma construtora em São Paulo, a construtora Transcoa. Ele começou com ele. Tá? O Fábio começou com ele, e depois ele contratou para a empresa dele, quando ele era CEO de uma outra empresa de tecnologia, agora ele é CEO da empresa dele, ele contrata para a equipe dele, entendeu? Mas foi iniciativa dele, e ele é engenheiro, ele não é profissional de RH. Então, assim, não tem a ver com a formação, tá? O RH hoje está sendo muito cobrado, mas quem tem que desenvolver pessoas são as lideranças. Nós, profissionais de RH, temos que assessorá-los, conhecer ferramentas, conhecer técnicas, estratégias. Eu sou piolho de curso, eu faço curso todo dia e vou aprendendo. E à medida que eu vou... o RH tem que fazer isso, ter conhecimento para fornecer para os líderes dele. Não ele ser o responsável pelo desenvolvimento da equipe dele. É isso aí. Caminhando aqui para o nosso fim, muitas pessoas já estão falando em querer testar a plataforma e tudo mais. Gente, é muito simples, tá? Vocês vão entrar aí no mappertest.com.br, então quem já quiser, e tem também aqui o QR Code que eu coloquei aqui em cima também, quiser pelo celular entrar aqui no site também, fiquem à vontade, tá? Por ali já você consegue saber mais detalhes e até pedir, né, uma reunião para falar com um dos especialistas aí do time, né, do Mapper. Então fiquem à vontade para ir já entrando um pouquinho mais no detalhe, levando para o seu RH, né, essa grande ferramenta, essa grande revolução do desenvolvimento humano, né, do diagnóstico comportamental e principalmente do desenvolvimento individual, né, dos profissionais da empresa. Aí a gente falou bastante do PDI digital também. Agora, em se tratando de futuro, né, o Mapper já tem aí um histórico internacional e agora o IA Mapper está disponível em português, inglês e espanhol. Como você enxerga, Maria Lúcia, essa expansão global do Mapper Test? Rafael, o mundo é global, tá? Tanto faz se eu estiver morando nos Estados Unidos, ou na Suécia, ou na Islândia, tanto faz, você vai comunicar com qualquer pessoa, tá? E a dor de gestão de pessoas, ela é universal. Eu tive um cliente que eu tenho um amigo que é brasileiro, mas ele mora nos Estados Unidos há muitos anos, e ele é consultor, começou a usar o teste lá nos Estados Unidos em inglês. Aí um professor da FGV começou a usar no México. Aí eu tive que fazer ele em espanhol. Falei, já que faz espanhol, faz inglês, entendeu? E agora eu vou participar do programa do Sebrae Internacionalização. O Mapper Test foi escolhido como um projeto inovador e nós vamos visitar 3 países, né? A Holanda, a Espanha e Portugal. A Holanda tem 17 milhões de habitantes. Portugal tem 10 milhões de habitantes.
A Espanha tem 47 milhões. Ou seja, reunindo todos eles, não dá o tamanho do Brasil. Minas Gerais tem 22 milhões de habitantes. Então, assim, eu creio que nós podemos ser úteis. Lógico, como eu já ajusto tudo para a cultura, tá? Porque nenhuma empresa se repete, não adianta você querer, o teste tem um core, né? Tem, lógico, mas a empresa não se repete. Como eu já ajusto a cultura da empresa, você tem que ajustar a cultura do país, que é outra realidade, como é que vai funcionar. Mas eu não vejo dificuldade nesse sentido. Eu acho que há possibilidades. Sensacional. E aí, Igor, quais são, na sua visão, aí, os próximos passos em termos de pesquisa e inovação? Existe espaço para avançar ainda mais no cruzamento entre ciência comportamental, inteligência artificial? Traz um pouco da sua visão aí de futuro. Tá. Rafael, deixa só antes eu falar um pouquinho do que a gente já conseguiu em termos de inovação, né? Como todo projeto de pesquisa e inovação, a gente, claro, tem um acordo de parceria, a gente tem um protótipo que é entregue à empresa parceira, mas a gente também foca sempre no desenvolvimento acadêmico, né? Na produção de tecnologia, na produção de propriedade intelectual. Então, o resultado que a gente obteve no projeto IAMAPER, ele gerou 2 publicações em congressos nacionais, né? Inclusive, que foi o Bracis, que foi realizado aqui na cidade de Fortaleza, né? Foi defendido há poucos dias, que é a Conferência Brasileira de Sistemas Inteligentes. E na cidade da Maria Lúcia, né, no fim agora do mês de outubro, nós vamos ter a realização do Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional, né, que é o CEBIC. Ambos são congressos bem conceituados, né, na área de pesquisa de sistemas inteligentes, e que a gente conseguiu publicar 2 artigos do desenvolvimento que foi feito no projeto. Então, além dessa validação que já foi feita pelos pares, nós também, em conjunto com a Maria Lúcia, depositamos uma patente junto ao INPI em relação ao método de geração automatizada de devolutiva aí do PDI. Então, cumprindo também o nosso propósito de gerar propriedade intelectual, de garantir, resguardar a MapperTest da tecnologia que foi desenvolvida no projeto, nós tivemos esses avanços, né? Em relação ao futuro, né, que de fato foi a sua pergunta, eu acho que a gente observa dia a dia que os modelos de IA, eles evoluem a passos largos, né? A gente vê investimentos muito vultuosos em infraestrutura, a gente vê dezenas de bilhões de dólares sendo investidos para a construção de data centers de altíssimo desempenho, que são infraestruturas necessárias para que a gente possa desenvolver novas gerações de modelos de inteligência computacional. Então, na prática, a próxima fronteira que a gente vai vislumbrar de tecnologia pode estar logo na nossa frente, né? Daqui a 1 ano, daqui 2, daqui 3 anos. Então, essas evoluções tecnológicas que estão ocorrendo de forma muito rápida, elas podem e devem continuar sendo analisadas e incorporadas ao IAMAPER. Então, a gente tem ainda novos modelos que vão surgindo e que ainda vão surgir e que podem ser viabilizados numa nova versão da devolutiva, melhorando ainda mais a assertividade, né? E em relação também, eu acho que é importante a gente comentar que a gente pode também evoluir o IAMAPER para além da avaliação de competências profissionais, né? Eu acho que essa ferramenta, ela provou ser tão poderosa que ela pode ser integrada a diversos sistemas, sistemas que acompanham, que fazem a avaliação sistemática de pessoas e empresas, programas de saúde mental. A gente já tem dentro do nosso hall aqui de pesquisas do nosso laboratório um foco muito grande de pesquisas que utilizam inteligência artificial na área de saúde, né? A gente já trabalhou com pesquisas de identificação de doenças e a gente pode também evoluir para programas de saúde mental, né? Identificação de situações críticas dentro do trabalho, a partir de feedbacks que são dados em ferramentas. Então, assim, a gente tem muitas opções para explorar.
Eu acho que a gente pode ter diversas versões aí de projetos no futuro, caso a Maria Lúcia possa também ter interesse e deseje contar com o nosso apoio. Quando a gente faz um teste e o resultado desse teste é um PDF com um conjunto de notas, com texto explicando aquele conjunto de informações, isso por si só já é uma ferramenta muito útil, né? Que a gente pode ler, a gente pode entender, pode ter esse esforço de a gente conhecer um pouco mais sobre aquele relatório e trazer algo positivo. Mas eu acho que quando você tem um áudio que foi gerado a partir da análise dos dados que geraram o relatório, e a partir dessa análise, não apenas o número frio, cru, né? Você tem um conjunto de insights, um conjunto de deduções que foram obtidas a partir daqueles resultados, aí tudo fica muito diferente, né? Sem falar que você ter uma voz de uma pessoa, né, falando para você, isso aproxima, né? Aproxima. E até um ponto que eu acredito que a gente não comentou isso ainda, né, na live de hoje, mas a devolutiva que a gente gera no projeto Yamaper, ela possui a voz da Maria Lúcia. Então, hoje, a devolutiva que é gerada pelo projeto Yamaper, não só ela considera a parte técnica da avaliação psicológica em si, os textos que são gerados, a assertividade, mas a gente buscou também trazer para dentro do áudio a forma com que a Maria Lúcia fala. Então, a clareza, a simpatia, né? Esse aspecto sempre positivo de você não julgar, mas pelo contrário, de você apoiar a pessoa e, claro, trazer sugestões que possam fazer essa pessoa evoluir nos aspectos que ela precisa melhorar. Então, nesse sentido, eu acho que foi tudo muito positivo. Oi, Igor. Como transformar diagnóstico em desenvolvimento real dentro das empresas, né? Qual que é a sua visão nesse aspecto? Eu acho que uma grande vantagem, um grande benefício que a gente tem com a realização do teste é a identificação, dentre as 20 competências que estão presentes no Yamaper, daquilo que está dentro da faixa ideal, daquilo que está abaixo do ideal e daquilo que está acima. É o que a Maria Lúcia chama daquilo que sobra, né? Você nunca vai conseguir melhorar algum aspecto na sua vida se você não tiver o diagnóstico e a compreensão de que aquilo precisa ser melhorado. Então, eu acho que, respondendo à tua pergunta de maneira bem assertiva, a gente precisa de um diagnóstico para, a partir desse diagnóstico, entender o que de fato a gente precisa fazer, elaborar um plano. Né? Por isso que eu acho que o mapa ele é muito preciso. Ele começa com a avaliação, ele te dá um conjunto de notas objetivas, cada uma para 20 competências, né? A partir dessas notas, você caracteriza estilos, né, e perfis profissionais, então tudo isso é trazido a partir da análise dessas notas, e você fecha a avaliação com a cereja do bolo, que é a devolutiva, que é uma avaliação personalizada. Então, a devolutiva ela é construída a partir do teste que foi realizada para aquele indivíduo de maneira específica. Então, uma vantagem que a gente tem é que não é um teste genérico. É algo que foi feito para mim, né? E a gente buscou, ao longo do todo o período de execução do projeto Yamaper, conseguir reproduzir essa assertividade e essa individualização, né? Que estava presente de forma tão natural para Maria Lúcia. Então, eu acho que com esse diagnóstico e com o entendimento real daquilo que pode ser melhorado, aí a gente tem a possibilidade de fazer um plano, que aí é onde entra o PDI. O PDI, que também foi automatizado, como eu comentei anteriormente com você, ele vai trazer tudo aquilo que a gente precisa para trilhar, né? O caminho que a gente precisa trilhar para desenvolver aqueles aspectos. E aí cabe, claro, a cada uma das pessoas escolher quais são os aspectos que ele vai desejar ou não desenvolver. Então, responde uma última pergunta para todos aqui, Maria Lúcia, que eu acho que essa pergunta ela é extremamente importante, tá? O que você diria
para o pessoal do RH, que ainda usa apenas os testes convencionais e que talvez esteja em dúvida sobre inovar com o Mapper Test, por exemplo? Rafael, eu diria o que eu fiz na minha trajetória profissional. Não tenha receio de inovar. Quando eu entrei nesses projetos todos, eu entrei na maior cara de pau. Tá? Eu vou lá e falo, tem um treco aqui que vai ser bom para mim, vou aprender. Fiquei 4 meses fazendo curso no Capital Empreendedor. De lá eu conheci esse consultor que me indicou o professor Igor e olha onde eu fui parar. Agora entrei num outro edital que eles me mandaram aqui, ninguém participa de nada, entrei também e vou parar numa missão internacional. Ou seja, inove, tá? Não tenha receio de inovar na sua carreira. Não fique só tentando o convencional. Às vezes, você vai ter uma surpresa positiva. Tá? Eu fiquei muito lisonjeada de trabalhar com esses 15 mestres e doutores. O IFCE é considerado um hub de tecnologia, um dos mais importantes do Brasil. Um professor da FGV falou comigo que o pessoal do Ceará são os melhores na área de tecnologia no Brasil, são muito respeitados, aprendi muito com eles. Não fique pensando, é difícil, é caro. Experimenta, né? Vale a pena experimentar. Eu fiz isso a minha vida toda e sempre lucrei. Então, para você que deseja conhecer o IAMapper na prática, então acesse já o Mapper Test e é possível você agendar uma demonstração aí de 20 minutos e quem sabe ter aí um relatório exemplo, né, para a equipe, né, Maria Lúcia, para que o RH ele possa inovar com segurança nessa área tão importante que é o desenvolvimento do time, o desenvolvimento dos líderes, das pessoas, porque afinal de contas é tudo sobre pessoas. A gente está falando aqui de tecnologia, mas essa tecnologia só foi possível por causa de pessoas especiais que trabalharam nesse projeto. Então, o que a gente quer, na verdade, levar para essas empresas o máximo da tecnologia para impulsionar as melhores pessoas do time. Aquelas pessoas que você sabe que é leal, sabe que tem vontade de crescer, sabe que tem capacidade de aprender, né, tem mentalidade de evolução, mas às vezes você está sem um norte, né, sem uma trilha, e o Mapper Test pode ser essa trilha que vai ajudar a desenvolver o seu time, vai ajudar o RH a ser cada vez mais protagonista no desenvolvimento humano das pessoas da empresa, que são o maior diferencial de qualquer negócio hoje, certo? Então, quero ouvir, para finalizar, uma frase final de cada um. Professor Igor, uma frase final aí que você traz aí para a galera que está aqui com a gente. Eu acho que a gente hoje vê muitos exemplos de tecnologias sendo desenvolvidas, né, disponibilizadas, mas eu acho que o foco sempre tem que ser as pessoas. A pessoa é o valor que a gente tem de mais importante, seja na nossa vida pessoal, seja nas nossas empresas, né? A gente precisa das pessoas e elas são o mais importante. Então, atuar no desenvolvimento de uma tecnologia que é voltada para o desenvolvimento de pessoas, para nós foi muito, muito, muito prazeroso, né? Nos deixou muito felizes. E se vocês quiserem ter a oportunidade de falar ao vivo com a Maria Lúcia, então entre lá no site Mapper Test, com certeza vai ser muito agregador essa jornada aí de desenvolvimento, de diagnóstico de competências, trazendo toda essa tecnologia do IAMapper, do Mapper Test para a sua gestão do RH, ou para você que é um líder, para melhorar ainda mais o desenvolvimento do seu time. Então, quero dizer muito obrigado pela sua audiência e não deixe de seguir, inclusive, né, a professora Maria Lúcia no LinkedIn, acesse o site e a gente vai estar sempre ali à disposição para acelerar o desenvolvimento humano da sua empresa. Então, muito obrigado, Igor, muito obrigado, Maria Lúcia, e um grande abraço para todos. Mapper, mapeamento de perfil comportamental, o único teste do Brasil que faz devolutivas gravadas com inteligência artificial, rápido e confiável.